Para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Como é que a gente se sai? Vai que a gente acerta de primeira aqui. Então, Lu, vou deixar você começar, vai lá. Viu? Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iniciamos aí a série de várias programações, vários programas, né, várias temáticas que são discutidas nesse programa que está estreando hoje Por Dentro da Pós. Esse programa que virão aqui, ele é um programa coordenado, organizado pelos coordenadores dos cursos de Lato Sensu da Uninter e junto com a participação dos nossos professores tutores, onde várias temáticas, a cada programa uma temática diferente de uma área de formação diferente, e hoje nós estamos aqui para falar sobre turismo e sobretudo de turismo no espaço rural. E hoje, nesse programa de estreia do Por Dentro da Pós, eu tenho a grata satisfação, ainda bem que ela aceitou, fiquei muito feliz quando ela aceitou. Estou aqui com a professora que é prata da casa, colega nossa da instituição, professora Graziele Ueno. Professora Grazi, como é que você está? Oi, professora Alceli, muito obrigada pela apresentação. Uma boa tarde para vocês, né? Uma satisfação enorme estar aqui hoje no programa de abertura, né? O programa que dá início aí a essa jornada de apresentações. Uma alegria, uma satisfação falar de turismo, sempre. Nós ficamos felizes também, até porque a professora Grazi, me permita a professora falar Grazi, né? A Grazi, ela é a coordenadora deste curso, vamos pensar assim, no curso de graduação de gestão de turismo da Uninter lá, e então ela tem, obviamente, não só está à frente da formação desse curso na graduação, mas também tem experiência, atuação profissional nessa área. Então, é a pessoa, assim, exata que a gente foi pincelar, buscar para poder vir falar com vocês, com a gente aqui, sobre essa temática. Grazi, eu queria saber, eu acho muito bacana a gente ter essa conversa no sentido de, olha, eu vou conversar, eu vi um programa lá sobre turismo no espaço rural, sobre turismo, os professores lá da Uninter, o programa chamado lá novo, Por Dentro da Pós, e eu conheci hoje uma professora chamada Graziele Ueno. Mas quem é a Graziele Ueno? Fala um pouquinho assim da sua vida, da sua trajetória, você assim tem filhas, né? Porque veja que eu já dizia o Paulo Freire, né? O Paulo Freire falava muito isso, né? Os nossos discursos, as nossas narrativas, aquilo que a gente, até às vezes aquilo que nós defendemos enquanto perspectiva teórica, metodológica, conceitual, ou enquanto opinião realmente na sociedade, tem muito a ver com a nossa bagagem, com a nossa trajetória, a nossa história. Então eu queria conhecer um pouquinho da história da Graziele. Muito bem, vai ser uma alegria compartilhar com você e com todos que nos acompanham. Bom, eu sou a professora Grazi, né? Trabalho na Uninter, vou completar agora 10 anos de casa no próximo ano, uma alegria, um orgulho muito grande fazer parte dessa história, dessa instituição. Para começar, gente, tomara que todos aqui que estejam nos ouvindo, né? Mas para deixar esse momento um pouco mais acessível, eu sou descendente de japoneses, o meu pai era descendente de japonês, meus avós paternos vieram do Japão no movimento de imigração lá na década de 40. E a minha mãe, então eu sou uma mestiça, né? E a minha mãe é aqui brasileira com descendência espanhola. Então deu essa mistura e eu gosto de descrever um pouquinho para a pessoa que não está nos vendo, né? Mas que está nos ouvindo. Imagine, eu sou então descendente, né? Tenho os olhinhos puxados, eu tenho cabelo curto, estou com uma blusa rosa e um blazer branco. Atrás de mim um cenário lindíssimo para esse programa da pós-graduação. E agora vamos falar um pouquinho de mim, né? Eu sou, então, formada em turismo, como eu já falei das minhas raízes, né? A minha descendência. Eu sou casada com um italiano, descendente de italiano, então tenho filhos mestiços também. Fui muito grata nessa vida, presenteada, e tenho 3 lindos filhos. A Laura, o Pietro e a Luísa. A Laura tem 14 anos, o Pietro tem 13 e a Luísa tem 11.
Então eu tive uma escadinha. Né? E é uma alegria, né? Uma alegria, eu sou muito realizada em tê-los como ter oportunidade de ser mãe daquelas 3 criaturinhas maravilhosas, né? Então também são mestiços, um pouquinho de mim, dos meus pais e um pouquinho dos pais e dos avós por parte de pai. Então uns mestiços, coisa mais linda, né? E aí, assim, sempre fui apaixonada pela área do turismo, me descobri no turismo, nunca tive dúvidas do que estudar, né? Nesse momento de transição dos jovens, dos adultos, né? Quando está entrando na vida adulta, que precisa escolher uma carreira. Então, eu nunca tive essa dúvida, sempre tive certeza que era turismo que eu queria estudar. Isso que eu queria te perguntar, Grazi. Eu estava aqui pensando, em que momento o turismo, assim, se apresentou para você? Falou assim, não, é isto que eu quero fazer. Eu acho que tem uma raiz aí, sabe, Alceli, no próprio fenômeno turístico, né? Então eu tinha um certo encanto pela geografia, né? Um certo encanto pelo globo terrestre, né? Então eu ficava me imaginando, né? Então uma menina muito simples, né? De família muito simples, e eu ficava me imaginando, ou imaginando como seria do outro lado, né? Até pela própria descendência japonesa. A gente participou, minha família participou muito ativamente desse movimento dos decassegues, né? Quando alguns descendentes foram para o Japão, e eu ficava muito me imaginando, será que eu ia conseguir viver naquela cultura? Ou como que era determinada parte do país, de outro continente. Então eu me descobri assim, né? Olhando para um globo, e sempre fui muito encantada. Tive oportunidades e convites de fazer outros estudos, né, para ir para outras áreas, inclusive a área da saúde, mas o coração sempre falava do turismo, né? Então fui atrás de cursar o turismo, entender o que é esse fenômeno. E hoje a gente, assim, eu consigo entender, e sou feliz também por tudo que o turismo, enquanto profissão, me oportunizou. Né? Foi uma escolha boa para mim. Sim, que bacana. É isso, né? Aquilo que nos motiva, né? Aquilo que às vezes vai nos levando, né? Às vezes quando a gente se depara já está sendo levado, né? Pela coisa. E eu estava pensando justamente isso, daí o porquê da pergunta, né, que a tua história, a tua narrativa ali, né, de falar, olha, meus pais já vieram de lá, né, o seu esposo também, veja, já tem uma explicação ali, né, está na raiz já, essa coisa da movimentação, da migração, de conhecer outros lugares, de experimentar outros lugares. Exato. Então explica muito do porquê, né, você está no turismo hoje também. É verdade, é verdade. Grazi, e agora, assim, pensando na tua formação, né? Quando você escolheu a tua graduação e após a formação, assim, em termos de mercado de trabalho, você foi pensando e de repente chegou na Uninter. Como que isso se deu? Chegou aqui na Uninter, como que se deu a sua colocação como coordenadora da graduação em turismo? Então, foi muito curioso, né, Alceli? Quem me trouxe para a Uninter foi a professora Cláudia de Stephanie, né? Ela me tirou de casa, literalmente, né? Quando eu estava na maternidade ali com os 3 pequenos, e ela me tirou de dentro de casa e falou, não, vamos trabalhar, eu preciso, né, de mão de obra, e acho que vai ser muito bom você participar do processo seletivo lá. Eu falei, ok, e aí encarei o desafio. Mas antes disso, eu já sou professora desde 99. A década de 90, eu não sei se... Não vamos entregar aqui as idades, né? Não tem necessidade disso. Mas a década de 90, ela foi caracterizada, 90, 2000, por um grande boom do turismo, né? Quase que como uma descoberta do turismo enquanto profissão. E foi o ano justamente que a Universidade Federal do Paraná teve o maior número de inscritos, né? Passando inclusive medicina, que sempre foi o curso historicamente mais concorrido da universidade. Então foi esse ano, foi em 96, né, que teve essa explosão de cursos de graduação e um reconhecimento, né, dessa área do turismo enquanto área profissional, né? Então, e foi nesse ano, curiosamente, que eu entrei na universidade e fui me graduar. Então, quando eu me formei em 1999, né, 2000, eu já saí, assim, eu já trabalhava a partir de estágio, trabalhei em agências de viagens, trabalhei em companhia aérea, né, o maior tempo
da trajetória profissional sem ser acadêmica em companhia aérea. Então, e aí eu já tive esse contato, né? E aí fui logo convidada para fazer parte do quadro de professores, porque explodiu o número de cursos de graduação pela cidade, né, pelo estado todo, e aí os convites acabaram acontecendo por conta disso, pela experiência profissional e porque era um profissional já formado na área, que era uma carência muito grande, né? E foi assim que eu encarei a docência, que eu me tornei professora, e aí fui buscar especializações e depois o mestrado também na área de turismo. Eu tive a oportunidade de cursar um mestrado na área de ciências sociais também. Então, a gente foi incorporando, né, conhecimento aí na vida e na trajetória docente. E aí, depois do mestrado, agora estou encarando o doutorado. Eu vi lá, Grazi, o seu currículo, né? Fiquei curioso, gente, vou confessar aqui, né? Fiquei curioso, fui ver lá o currículo da professora. Doutorado, 4 anos. Eu já estou concluindo, esse ano devo concluir, né, o processo de doutoramento. Faço doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, num programa multidisciplinar que estuda tecnologia e sociedade, né? Estou dentro da linha de desenvolvimento e sob a orientação do professor Valdir Fernandes. Uma alegria, um grupo de pesquisa maravilhoso, que faz uma pesquisa muito séria com indicadores, né? Um núcleo de indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, um aprendizado maravilhoso nesse período de 4 anos. Grazi. Devo concluir agora. Mais um Estamos desafio, aí nesse desafio, que né? se acaba e daqui a pouco vem outro, né? A gente não para, né? Sempre tem um atrás do outro. A nossa escolha profissional exige isso, exige, né? Impõe, né? Impõe isso. Grazi, e veja, quando você citou ali o recorte de 1996, eu estava aqui pensando, puxa, a globalização estava explodindo, né? A década de 90 ali, os países se abrem, grande parte, inclusive desses que a gente está falando agora, do conflito lá na Ucrânia, aqueles países todos ali do centro-leste europeu ali também, bem nessa fase, né, na década de 90 ali se abriram também, então deu aquele clique, opa, década de 90 foi o período onde a globalização de fato se acentuou bastante. Exato. Grazi, exato. eu queria explorar com você uma coisa, eu queria explorar no âmbito da formação dos profissionais da área de turismo, essa pequena distinção, se é que é pequena assim, da gestão de turismo e do bacharelado em turismo. Eu sei que, por exemplo, na nossa Federal do Paraná, aqui, se eu não me engano, é bacharelado em turismo. Perfeito. O nosso curso na Uninter é gestão de turismo. Perfeito. Qual que é a distinção, se é que ela existe? Sim, ela existe. Existe uma grande diferença entre o curso de bacharelado e o curso de gestão de turismo, sobre a perspectiva de tempo de duração, né, e de capacitação. Então, o curso de bacharelado é um curso mais extenso, que dá um domínio também teórico mais robusto, vamos dizer assim, né? Então, o profissional de bacharel de turismo se forma turismólogo, né? É uma palavrinha curiosa, né? Turismólogo. Às vezes eu preencho alguma ficha de cadastro. Qual é a sua profissão? Eu sou turismóloga. Chique, eu gosto de colocar só para a pessoa ficar se perguntando, né? E eu ter oportunidade de explicar o que é, né? Então, é um profissional que estuda esse fenômeno do turismo nas suas amplas dimensões. E o curso de gestão de turismo é um curso mais voltado para a formação do mercado, né? Então, a gente está dentro do eixo da Escola de Gestão e Comunicação e Negócios, dentro da Uninter. Então, temos uma raiz muito forte com a gestão, né? Com o empreendedorismo, com a gestão. E aí a gente pensou na estrutura, na formatação desse curso, um curso que desse essa aplicação, né? Ferramentas suficientes para que as pessoas pudessem gerir o turismo, né? Operacionalizar o turismo, numa resposta muito próxima com o mercado de trabalho. Então, aquilo que o mercado precisa, pessoas para atuar em frente aos meios de hospedagem, para atuar à frente das agências e operadoras de turismo, para atuar nos empreendimentos turísticos das mais diferentes áreas, né, que atenda ao turismo, nos destinos turísticos, mas sempre com essa perspectiva de gestão mercadológica, né, que dá esse subsídio para a atuação do gestor de turismo, enquanto que o bacharel tem uma formação mais profunda, mais densa, em relação à parte teórica. Então, estuda, por exemplo, as disciplinas de epistemologia, né, do fenômeno turístico, essa articulação com o espaço geográfico, né, o espaço geográfico, a geografia do turismo. Então, existe uma abordagem um pouco mais
profunda em termos de conhecimento teórico, né? Justamente até porque a grade, né, a carga horária é maior, então permite trazer essas disciplinas talvez mais teóricas, né? Isso, perfeito, professor. Então é importante até porque a grade curricular do curso de gestão de turismo, ela é preenchida em 1940 horas, né? Dentro dessa grade curricular, a gente não tem, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, né? E nenhum trabalho técnico, vamos dizer assim, para entrega e para certificação, como é o caso do bacharelado, né, que tem a construção de um trabalho de pesquisa. A gente tem, felizmente, 2 grupos de pesquisa, um grupo vinculado ao curso de gestão de turismo na Uninter, em atuação, né? Hoje nós temos reunião de pesquisa, inclusive, então temos uma atuação bem bacana e uma capilaridade bem importante, eu diria, né, para a pesquisa do turismo, porque a gente tem alunos do Brasil todo atuando nesse grupo, né? Então a gente investiga o fenômeno do turismo, as atividades turísticas em diferentes áreas do nosso país, né? Então uma oportunidade bem bacana e o grupo de pesquisa lá devidamente registrado, né, de acordo com a legislação e com o conselho, com a CAPES, então uma atuação bem importante também na pesquisa. Isso é o que o curso de gestão de turismo dá, né? A Uninter trabalha com a formação em gestão de turismo, nós não temos o bacharelado. Entendi. Bom, Grazi, você quando comentou ali a questão das diversas possibilidades que o turismo oferece, é um mercado, a gente conversava um pouquinho antes, né, que é um mercado muito amplo, né, veja que o turismo é uma coisa, veja que eu tinha um colega na geografia, aí já conversando com a nossa audiência aqui, eu sou da área de geografia, e daí na geografia você tem aqueles colegas que gostam de viagens, gostam de explorar a natureza e diferentes espaços e acabam meio que mergulhando no turismo, acabam caindo no turismo, mas sem nenhuma sistematização, uma coisa assim muito mais espontânea, acaba entrando no mercado de trabalho do turismo, porque é justamente muito vasto, né? Ele acaba abarcando profissionais de diversas áreas. E aí a minha pergunta seria nesse sentido, de que em sendo tão amplo assim, como é que se dá a regulamentação desse profissional, né? Como é que se existe uma regulamentação, há um conselho de classe, vamos pensar assim, como tem lá os engenheiros, o CREA, os advogados têm lá a OAB, né? Como é que o turismo vê essa questão? Perfeito, prof. Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre essa diferença para o nosso público, né? Então, quando a gente fala de um profissional que estuda turismo, né, um gestor de turismo, a gente fala primeiro do fenômeno turístico. Então, o profissional parte desse conhecimento do fenômeno. Então, nós somos profissionais que estudamos, né, este fenômeno turístico. Muito bem, este fenômeno turístico, ele é composto pelo menos de 3 perspectivas diferentes, né? Uma perspectiva de oferta, de oferecer serviços e produtos, né? Uma perspectiva daquele que viaja, então o controle, o monitoramento, a maneira de perceber o consumidor deste fenômeno do turismo, e uma outra perspectiva profissional, né? Para gerir esse encontro entre oferta e demanda. Sempre parto desse princípio e é um conhecimento que muitas vezes parece já dado, né? Porque todo mundo ninguém precisa aprender a viajar, né, prof? Todo mundo sabe viajar, né? E, aliás, para viajar não precisa conhecimento. Ah, mas por que tem que estudar turismo para viajar, né? Vai arrumar mala? Não, não é bem assim, né? Mas o profissional de turismo vai atuar, então, nessa compreensão do fenômeno, dos limites de cada espaço e articulando ali oferta e demanda, né? Fazendo esse encontro importante, como você falou, que no senso comum acontece como? Por afinidade, porque eu gosto, porque eu vou, porque eu errei o caminho, na outra vez eu acertei, eu levei algum amigo, e esse movimento é natural, né, da essência humana. Então, e o profissional de turismo vai articular esse encontro. E aí, olhando para isso, para essa articulação, o que a gente percebe, prof? Que a gente tem inúmeros recursos turísticos, né? A gente tem
imensa variedade, né? Eu diria infinitos Ainda mais no recursos Brasil, turísticos. Né? O Brasil, que é um país... Ainda mais no nosso país, que é muito avantajado de belezas naturais e recursos naturais. Mas a gente tem muitos recursos turísticos, né? E maneiras de olhar para esses recursos turísticos, que vão desde a praia, desde o clima, desde a montanha. A cultura local, a diversidade, a religião, a crença, a comida, enfim, né? É muita riqueza que nós temos, né? Enquanto movimento humano mesmo, né? Nas mais diferentes culturas, e isso tudo pode ser trabalhado enquanto atrativo, né? E a partir disso a gente tem também muitos empreendimentos. Nós temos uma rede hoteleira, uma rede de oferta turística, que nós chamamos, equipamentos que servem a esse fluxo muito grande, muito extenso, e que vai desde meios de hospedagem, restaurantes, meios gastronômicos, meios de transporte, meios de lazer, de entretenimento, parques temáticos, parques de diversões. Então a gente tem uma gama de equipamentos que são construídos para fazer esse encontro entre demanda e oferta, que é muito vasto, né? E o profissional vai atuar aí, nessa gestão, né? O gestor de turismo atua nesses equipamentos dentro da oferta turística, conciliando o comportamento de consumo com o que há para oferecer, né? E fazendo com que esses empreendimentos, é claro, sejam boas oportunidades de negócios, né? E aí, olhando para isso tudo, prof, como que atua? Atua por esse movimento fluido, dinâmico, por esse fluxo, né? Então, o gestor de turismo, ele não necessita de nenhum credenciamento para exercer a sua atividade, né? Ele precisa ter capacitação, né, técnica, profissional, buscar conhecer sobre aquele ambiente que ele gostaria de atuar, né, se especializando a partir de um curso de pós-graduação, a partir de cursos de qualificação específica, e aí é o próprio movimento do mercado e o desejo desse profissional é que vai colocar ele no mercado de trabalho, né? Então não há essa exigência regulamentar, não existe uma legislação regulamentar para essa atuação. Uhum. É importante a gente destacar, prof, que existe uma exceção. Então, dentro dessa cadeia do turismo, né, se é que a gente pode chamar assim, essa oferta toda de todos os equipamentos, a gente tem também a prestação de serviço do guia de turismo, né? Então, o profissional guia de turismo, essa profissão, sim, é regulamentada, existe uma legislação que dá suporte para o exercício dessa profissão, e para a pessoa que tem essa afinidade, esse conhecimento, esse desejo para atuar no turismo enquanto guia, ela precisa fazer uma capacitação técnica específica para exercer essa profissão, né? E aí não a nível superior, como é o caso do nosso curso aqui de gestão de turismo, mas a nível técnico, né? Então o profissional que se interessa em desempenhar essa função precisa buscar capacitação técnica, né? A Uninter oferece aqui também, em nível técnico, o curso de guia de turismo, né? Então, existe essa possibilidade aqui dentro da nossa instituição e também existe instituições públicas, algumas privadas, né, que oferecem essa capacitação. Sempre lembrando que é de nível técnico e não de graduação, nível superior. Eu quero depois, prof, nós vamos fazer um rápido intervalinho. E daí, na sequência, eu quero justamente engatar a partir dessa perspectiva, prof, do agente do turismo e do guia de turismo, que um tem a regulamentação e o outro, que regulamentação teria, né? O que dita as regras, né, desse mercado de trabalho. Mas a gente fazemos uma pausazinha de 5 minutinhos e voltamos já com o programa Por Dentro da Pós. Uninter apresenta Técnico em Brinquedoteca. É possível ganhar a vida brincando e dar dinheiro, sim. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é Franciane, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. É
bem interessante então que a gente entenda quais são esses 3 ingredientes. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Uma pessoa aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Tadã! Como passe de mágica, então, de cara pintada. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Como é que a gente se sai? Vai que a gente acerta de primeira aqui. Então, Lu, vou deixar você começar. Vai lá. Viu? Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Voltamos então com o nosso programa de estreia do Por Dentro da Pós, esse programa que vai trazer diversas temáticas, e hoje estamos com a professora Grazi aqui falando do turismo. Grazi, então nós estávamos conversando justamente essa questão da regulamentação dessa área, né, dessa atividade econômica, vamos pensar assim. Então o guia de turismo ele tem que ter, ele é regulamentado, é uma profissão regulamentada. O agente de turismo não necessariamente, ou vamos pensar assim, o resto, para além do guia, os demais não são regulamentados, o que regula? Muito bem, excelente pergunta, né, e a oportunidade de esclarecer isso. Então, o guia de turismo é uma profissão regulamentada, precisa de formação técnica específica. Além dessa formação técnica específica, o profissional vai tirar um guia, né, uma carteirinha, né, um documento que vai dizer para ele, né, que vai autorizar o exercício da profissão de guia. E a partir disso, é claro, ele precisa se cadastrar num cadastro nacional chamado Cadastur, né? Esse cadastro é um cadastro nacional regido pelo governo federal e Ministério do Turismo, onde vai controlar, então, todos os profissionais que prestam serviços de turismo. Isso tanto para guia quanto para qualquer outro prestador de serviço turístico, né? Então essa é a regulamentação do profissional de guia, lembrando que o guia de turismo pode ainda ser classificado, né? Ele pode escolher atuação local, quando é em algum atrativo específico, um museu, um atrativo natural, ele pode se especializar em atuar apenas naquele atrativo, apenas naquele local. Ele pode ser um guia regional, né, na sua região, então no seu estado, e ele pode ser um guia nacional ou um guia internacional. Então existem essas modalidades, vamos dizer assim, que regulamentam a atuação do guia. Então, mais uma vez, professora Alceli, quero reforçar que o profissional de guia de turismo não tem exigência de curso superior, né? Ele precisa muitas vezes falar mais do que um idioma, é aconselhável, né? Mas ele não precisa ele não tem esse diploma de graduação. O nosso curso é um curso de formação ampla, multidisciplinar, e o nosso profissional de gestão de turismo, ele não tem essa exigência regulamentar, né? Não existe uma legislação que diga aonde ele tem que atuar e como ele tem que atuar. O que nos dá uma oportunidade e abre o mercado para várias e inúmeras atuações. Então, o gestor de turismo, ao momento que ele encontra uma oportunidade de atuação no mercado, ele pode ou aplicar esses conhecimentos na gestão em algum empreendimento privado, público, no planejamento, ou ainda criar um cadastro, né, de microempreendedor individual, de MEI, e atuar de maneira independente. O que é importante? Se ele receber turistas, né, enquanto MEI, se ele montar uma empresa de atendimento turístico, receber pessoas, ele precisa estar cadastrado no Cadastur, que é aquele cadastro nacional que eu comentei há pouco. Então existe essa diferença. Mas, por outro lado, professor, em qualquer um dos equipamentos turísticos, né, o profissional gestor de turismo está apto para atuar na função de gestor, na função de gerente, vamos colocar dessa forma, né? Com o seu olhar apurado da atividade, amplo e completo, buscando instrumentos e ferramentas para conseguir o sucesso desse empreendimento, né? E enquanto micro e pequeno empreendedor,
se ele perceber uma oportunidade, um incremento de renda, se ele tem uma pequena propriedade, se ele tem o desejo de organizar pequenas viagens, né, ou organizar viagens, se ele já tem conhecimento em muitos países, em viagens, em documentação, ele pode criar este serviço. Então percebam a quantidade de oportunidades dentro dessa cadeia de empreendimentos turísticos que a gente também pode contar com um serviço profissionalizado, né, a partir da gestão de turismo. Quanta coisa boa, né? E veja bem o gancho que a professora falou, né? Claro, você pode trabalhar seletista, né? Vai ser empregado por uma empresa, pode também se tornar empreendedor, que justamente vê o potencial numa área, né? Encontra ali um nicho a ser explorado. Ou ainda MEI, como a professora colocou ali no início, como um prestador de serviço, né? Ter essa flexibilidade também para atuar nessa indicação fiscal de MEI, né? E veja, aí lá no comecinho a professora falou assim, desse boom que teve dos cursos de graduação e também da área como um todo. Eu fiquei pensando, puxa, olha quanta coisa está intricada, quanta relação tem a área do turismo com outras áreas. A gente estava conversando um pouquinho antes dessas áreas de lazer, né, chácaras que abrem os seus espaços nos finais de semana para juntar ali então gastronomia, entretenimento, né? Então aí você começa a ver como que é uma relação muito forte entre diversos profissionais e como que isso gera, né? Como que a economia, o PIB, né? O quanto do turismo ajuda a acrescentar no PIB, né? Então eu fico imaginando nem imagino qual é o número, né? Quanto que o PIB, quanto que o turismo consegue contribuir com o nosso PIB, né? É bem interessante essa tua colocação e, se você me permite, vou fazer um recorte histórico, né? O turismo, então, é uma atividade, como a gente já comentou, muito recente, né? A profissionalização, ela chegou na década de 70 aqui no Brasil, que foi quando surgiu o primeiro curso de graduação para estudar o fenômeno do turismo. Aí a década de 90, quando teve esse boom, né, dessa movimentação conciliando com o que estava acontecendo no mundo todo, né? E aí agora a gente vive esse processo de profissionalização, né? Então a gente tem esse rigor profissional, vamos dizer assim, e a gente tem uma exigência do público por profissionalização. Então os espaços esses que a gente está descrevendo aqui, de receber pessoas, a gente começa a ver que pode ser profissionalizado, né? Até para tirar um maior benefício. Então, e esse é um movimento natural, vamos dizer assim, né, da própria movimentação do mercado, né? O mercado mesmo passa a exigir essa profissionalização, um atendimento com qualidade, uma comida de qualidade, um espaço confortável para você passar as suas horas de lazer, né? Senão você não retorna. Então, o próprio mercado vai formatando isso. Uhum. E quando a gente fala sobre geração de empregos, por exemplo, no Brasil, no mundo, né, da atividade turística, até 2019, porque a gente está nesse movimento histórico único, né? Mas até 2019 o turismo vinha crescendo de forma sustentada por 10 anos, né? O que quer dizer isso? Desde 2009 o turismo cresce na média de 2 a 5% e se mantém. 2010 para 2011 cresceu mais um pouquinho economicamente e se mantém. E esse movimento de crescimento ascendente, ele permaneceu até 2019. Em termos de fluxo turístico internacional, então, movimento no mundo todo. E lá em 2019, o que aconteceu, gente? A famosa pandemia do Covid. Que não acaba mais, né, professora? Não acaba sim, ela vai acabar. Esperamos, né? Mas em 2019 aconteceu, então, essa pandemia em termos globais, né, lógico, e aí a gente teve uma queda acentuada. A atividade turística foi a atividade que mais sofreu, né, o impacto direto. Né? Exatamente, com a movimentação fechada das fronteiras, né, o fechamento das fronteiras, e aí o turismo teve uma queda, né, média de 70%. Em 2019 para 2020, né? E a expectativa é que para 2023 a gente já retome os patamares de 2019, né? Então existe essa queda, esse movimento, esse fecho, né? Gravado na história do turismo e de novo, né? Essas expectativas de crescimento à medida que aumentem aí o número de vacinação e as fronteiras vão se abrindo, esse movimento deve novamente ser retomado. Essa recuperação, né? Mas a cada 10, o que eu queria te contar, prof, que a cada 10 empregos no mundo, um é gerado pelo turismo.
Então, quando a gente começa a perceber essa potência econômica, né, a gente começa a ver exatamente isso que você falou, a condição de se criar bons atrativos e fomentar a oferta turística dos destinos, das cidades, o quanto isso pode gerar de benefício econômico, né? Então, a cada 10 empregos no mundo, um é diretamente relacionado com o turismo. Então, é um número bem expressivo, né? Tanto para o turismo quanto para reconhecimento mesmo do produto interno bruto e de toda a movimentação econômica. É, bem isso, não, está muito associado à trajetória que a professora já nos apresentou aqui, do surgimento, né, da expansão, do boom, e agora esse movimento de profissionalização da área, né? Tem total lógica, a gente consegue perceber esse movimento e o quanto que a economia, né, do turismo pode contribuir com os diversos setores. Ela tem ramificações, né? Ela tem essa capilaridade, como a professora colocou ali. Prof, eu ainda tenho um assunto que eu sei que tem vários outros assuntos, mas eu fui anotando aqui para a gente poder fazer os links. As tendências atuais. A professora trouxe ali a pandemia, que é um contexto que a gente não pode ignorar mesmo. E aquele número é expressivo, 70%, né? O declínio da atividade. Né? Então é muito impactante, né? Imagina o impacto não só econômico, mas social daquelas famílias que atuam diretamente no turismo. E aí já é minha pergunta, em termos de, assim, a pandemia, a gente está nesse processo agora aqui, pelo menos no Paraná, nós estamos nesse momento aqui de não obrigatoriedade da máscara nos espaços públicos, nos espaços abertos, vamos colocar assim, na verdade espaços abertos. E talvez gradativamente daqui 2 semanas até o abandono, né? Não será mais obrigatório, talvez será facultativo o uso da máscara. Então, e isso associado àquela vontade que todo mundo, né, ficou preso muito tempo sem poder viajar, a pandemia aí já indo embora, as pessoas querem viajar, querem voltar, né, àquela dinâmica, aquela possibilidade de pensar nas férias, de se programar e ver o próximo destino. E aí o turismo de novo, né? Essa recuperação que a professora falou que talvez venha aí em 3 anos, né? Em média de 2, 3 anos. E quais são então as tendências do turismo quando esse retorno começar a acontecer, ou se é que já está acontecendo, né? Quais são as tendências aí? O que esse profissional pode pensar? O que o setor, né, aguarda em termos de expectativa? O que a gente pode esperar? Perfeito, prof. Bom, eu tenho um olhar muito otimista. Alguns colegas brincam que eu sou bem olhar de poliana, né? Mas, enfim, é o meu olhar, né? Eu tenho uma raiz otimista aí sobre as coisas. Então, pelo menos eu tento alimentar essa raiz otimista, né? E aí, o que a gente percebe? Então, foi uma oportunidade para o setor turístico também único, assim como para tantos outros, né? A gente fala muito da tecnologia, a acessibilidade tecnológica, né? Os recursos tecnológicos que ganharam um destaque sobrenatural, né? Assim, já era esperado, mas foi muito mais rápido. Então, e as pessoas tiveram que dominar ali os recursos básicos tecnológicos para conseguir lidar com esse momento. Então, isso também é um fator que impactou o turismo em todas as áreas. Perfeito, em todas as áreas, né? Mas o mais importante, quando você fala que as pessoas ficaram presas, né? Existe um estudo de tendências, né? Um Instituto Mundial de Tendências que monitora comportamento de consumo em diferentes partes do mundo, né? E eles soltaram um relatório e esse relatório, essa pesquisa mundial apontou que foi realizada em 36 países diferentes, né? E a média diz que o principal instrumento de consumo, o principal desejo de consumo das pessoas quando a pandemia terminasse, né, seria o quê? Justamente... Consumo dos lugares. Consumo dos lugares, a viagem, o turismo, né? Então não é parece que as pessoas estão buscando, né? Porque é da essência humana mesmo, né? O deslocamento, o desejo de romper com rotina, né? Ou a necessidade, né? Nesse mundo maluco que a gente vive, a necessidade desse rompimento, do contato com as áreas naturais. E esses estudos de monitoramento, que é o que a gente chama, o que eles indicam como tendência de consumo? 2 aspectos bem importantes, né? Que a gente pode tirar proveito aí para pensar em empreendimentos do turismo. Um aspecto relacionado ao ambiente natural, né?
Então, tudo que promova contato com a natureza, áreas de turismo como, por exemplo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, todos os segmentos que criam oportunidades do contato do homem com o meio natural, né? É uma grande tendência, por razões óbvias, né? A gente descobriu que a gente faz parte do meio, né, Pro? Exatamente. E que a gente precisa, né, a pele do ser humano precisa estar em contato com o ambiente natural para descarregar. Ai, parece que eu descarreguei. Parece não, você descarregou. Também, eu sou muito nessa linha também. Né? Ai, parece que eu preciso sentir a brisa do mar. Não parece, você precisa, né? Porque a gente é meio também, né? A gente faz parte da natureza. Então, e aí a gente começou no período pandêmico a valorizar isso, né? E de uma forma profissional para atividade turística, então, todas as práticas em ambiente natural a gente pode perceber como tendência. E uma outra tendência que também é configurada a partir desse momento pandêmico é a tendência de saúde e bem-estar. Então, práticas de cuidado com a mente, práticas de cuidado com o corpo, práticas estéticas, né, de contato em natureza especialmente. Então, a gente fala sempre em turismo de saúde e bem-estar, né? Em inglês, wellness, né, o turismo de bem-estar, né, que traz muito forte essa conexão com o meio ambiente, mas que também traz uma percepção mais holística do homem, do turista, né, desse contato. E essas práticas, elas estão relacionadas com o turismo de experiência, né, que é uma vertente que ela é extremamente o oposto, eu gosto de falar dessa forma mesmo, ela está no oposto do que é o turismo de massa, né, o turismo de grande volume, de grande público, as estradas congestionadas, os hotéis cheios, né? Essas práticas de turismo de experiência, que é as que a gente está relatando como tendência, elas são o oposto do turismo de massa. Né? Então vejam, é uma oportunidade única de reestruturar a atividade turística para esse segmento. E aí a gente já vê grandes cadeias hoteleiras, por exemplo, que tem aquelas estruturas mega, né? Compartimentando os serviços, né? Então, utilizando parte dessa estrutura para outras aplicações e parte das estruturas para, por exemplo, hospedagem de grande permanência ou de longa permanência, né? Entrando nesse ritmo de desvalorizar o fluxo e o ritmo do turismo de massa. Né? Perfeito, prof. Nossa, eu estava aqui, o redescobrir, né? A sociedade redescobriu a natureza de novo. Lá atrás, nós sempre, desde do início das primeiras cidades da humanidade, essa relação sempre foi de interdependência, né? A sociedade sempre buscou na natureza a sua forma de sobrevivência e agora, de uma outra maneira, a gente está redescobrindo a natureza. Isso é muito rico, né? E eu fico aqui imaginando isso, esse momento, essa oportunidade de se desligar desse mundo urbano rápido, onde tudo é muito fluido, muito rápido, e tentar se desligar e se conectar de uma outra maneira, né, a espaços mais naturais, espaços onde você pode justamente isso, né, exercer ali a reflexão, pensar em outras coisas ou simplesmente desligar um pouco. Exatamente. E aí a gente percebe, né, por isso que eu digo que esse momento histórico para a gente foi único enquanto sociedade, né, viver nesse período, porque a gente descobriu que a gente precisa disso, né? Não é mais tão bonito falar que tempo é dinheiro, quanto mais coisa melhor, multitarefas, multitask, né? Profissional não, na verdade a gente está redescobrindo que é possível trabalhar em casa, em permanecer com mais tempo em família, em valorizar esse convívio familiar, né? Em valorizar esses momentos de disrupção, né? De quebra da rotina. Então a gente entra, talvez, né? E tomara que a sociedade tire proveito dessa retomada nesse sentido, valorizando de fato isso. A gente vê várias oportunidades, né? Então, por exemplo, quem começou a fazer um esporte, né? Veja a quantidade e o crescimento dos esportes, né? As atividades de lazer, as atividades em espaço aberto, quanto isso cresceu nesse movimento da pandemia, né? A alimentação saudável, quanto isso também cresceu. Então a gente começa a ver que esse desenho
né, de tendências, elas se complementam e o turismo está entre esse movimento também. Muito legal, prof. Olha, eu estava aqui, né? A gente vai longe com essa conversa. Eu estava aqui fazendo os links. Olha, essa ideia da sociedade de redescobrir a natureza, dessa valorização do humano, essa é aquela tal sustentabilidade social que a gente vê na literatura. A gente vê muito a sustentabilidade econômica e ambiental, mas essa é a sustentabilidade social. Professora Grazi, olha, eu gostaria muito de ficar mais aqui falando horas sobre esse tema, fico muito feliz, quero agradecer muito e antes de a gente poder concluir aqui o nosso programa e fechar, eu queria passar a palavra à professora para fazer as suas últimas considerações, já agradecendo mais uma vez. Muito obrigada, Alceli, obrigada pelo convite, quero agradecer a você que nos acompanhou nessa conversa sobre turismo, né? E que eu fico aqui na torcida para que alguma fala, né, tenha tocado você, tenha feito sentido aí na vida e na condução de vocês. E é isso, pessoal, o turismo tem muito a oferecer, né, para essa sociedade como um todo. Foi um prazer, uma alegria muito grande compartilhar esse tempinho aqui com vocês. Eu tenho certeza que alguém se identificou em algum momento. Professora Grazi, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a você aqui que está nos escutando, a nossa audiência, por ter participado, conhecido esse programa que agora você vai certamente colocá-la na sua agenda, ou por dentro da pós, e eu aguardo você numa próxima ocasião. Tchau, tchau.